Bom, primeiro, obrigado aí pela presença de todos, né? Fico muito feliz, eu recebi bastante directs lá no Instagram, né? O meu Instagram é Mestre dos Derivativos e bastante gente falou, tô vindo de Brasília, tô vindo do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, né? Teve até, acho que uma pessoa que falou que tá vindo de Rondônia só para palestra. Eu fico muito feliz, tá? Por essas pessoas estarem recompensando a minha fé. Tá? Quando o Felipe fala que eu não sou japonês, eu não sou japonês, tá? A minha ancestralidade é no Cazaquistão. A nossa família saiu de lá, acho que em 1890, né? Os meus tetravós, e chegamos lá em Taiwan, né? E eu sou, vamos dizer, descendente de taiwanês, né? Que muitos consideram chinês, mas não é chinês, né? Com o cazaque, tá? O Cazaquistão ele era um povo nômade, né, que habitava no leste da Mongólia, né, no oeste da Mongólia, né, em 4 estados lá, e que depois de toda a Segunda Guerra, eles terem sido refugiados, né, hoje eles estão naquele país que nós chamamos de Cazaquistão, mas ele é o nosso Cazaquistão geográfico, ele não é o Cazaquistão histórico, tá? O Cazaquistão histórico é o oeste da Mongólia, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os derivativos. Bom, como o próprio nome diz, né, o que é um derivado do milho? Né? Então você pega lá o milho, né, tem lá o que você tem a casca, tem o inseticida, lembra o SBP, né, ainda tem, né, é um derivado do milho. Né? Então derivativo é tudo aquilo que é derivado de algum ativo principal. O problema é conceituar ativo. Tá? Então a conceituação do ativo, ele é conceituado como? Dependendo da cultura vigente daquele povo. Então, por exemplo, por muito tempo, parece que não, ativo é ativo, não tem, é um axioma, que nem o ponto, a reta, é um axioma, não. O ativo, ele é determinado pela questão cultural do povo. Eu vou dizer, por exemplo, vamos pegar um exemplo que era um ativo e não é mais. Linha telefônica. Quem não teve pai ou avô que comprou linha telefônica, pagou uma puta grana pela linha telefônica. Linha telefônica, ele era um ativo, dado o momento econômico e a cultura do povo. Tá certo? Acho que isso fica bem claro o que é um ativo e o que é um passivo, né? Então, por exemplo, se você pega hoje, né, se você tem um terreno lá largado, ele é quase um passivo, gente. Imposto, né, ainda mais em algumas cidades que querem promover a urbanização forçada, né, eles aumentam o IPTU de quem está com terreno vago, né, em algumas cidades. Né? Então, quer dizer, o terreno, dependendo da cidade, ele é mais um passivo do que um ativo. Você vê que coisa interessante, ao invés de ser um gerador de renda, ele o que é? Ele é um sorvedouro de renda, sorvedouro de riqueza. Então a questão do que é um ativo e o que é um passivo depende o quê? Da questão cultural e do momento econômico. Tá? Então vamos pegar um exemplo, as fábricas. As fábricas são grandes ativos, eles produzem, transformam, agregam valor. E no momento de uma crise, o que acontece? Não tem aqueles casos de gente que vende uma empresa por R$1 por um valor simbólico? Por quê? Passou a ser um passivo tão grande. Então, o que é um ativo e o que é um passivo depende do quê? Do momento histórico, do momento econômico e também da cultura do povo. Se você for pegar a Rússia do século XIX, por exemplo, olha, qualquer terra, por pior que seja, era um grande ativo, porque o sensor passava lá e dependendo da quantidade de terra que você tinha, você podia declarar a quantidade de pessoas que trabalhavam lá para receber a ajuda do governo para assentar aquelas famílias. Né? Isso tem, por exemplo, nas obras, né, almas mortas do autor russo lá, né? Acho que é do Gogol ou do Turgenev, não lembro agora. Então, almas mortas, o pessoal pegava a identidade do pessoal que tinha morrido para poder receber o quê? Aquela parcela, né, do governo que era para assentar esse pessoal. Bom, então vamos lá. Agora, o que é o nosso derivativo? Né? O nosso derivativo deriva de um ativo. Então vamos considerar ativo tudo aquilo que você pode vender tem algum valor. E tem algum valor. Então uma ação é um ativo. O milho é um ativo. Tá certo? E quando que os derivativos começaram? Os derivativos começaram principalmente, né, porque a gente tem escrito, né, contas que os primeiros derivativos surgiram inclusive, né, na era bíblica, né? Mas na era moderna os primeiros derivativos surgiram no Japão, no mercado de arroz, né? Então havia uma questão, né, de você garantir o preço do arroz.
Então aí um cidadão lá começou lá naquelas regiões, principalmente grandes produtoras de arroz, grandes interpostos, como o Porto e Yokohama, eles começaram a fazer o que? Negociar, vamos dizer, tickets que tinham direito à compra de arroz. Tá, então no primeiro momento, né, negociavam-se alguns tickets relacionados à entrega física. A entrega física, então você chegava lá, você assinava um compromisso, não, o produtor assinava um compromisso, ó, em tal época eu vou entregar tantas sacas de arroz. E o outro que ia lá comprava o arroz para fazer lá os seus doces de moti, né? Moti é um doce à base de arroz, né? É um doce à base de arroz bem comum, né, na cultura japonesa. Então os produtores de moti precisavam garantir o preço, então eles iam lá e compravam arroz futuro. Então estava instaurado o primeiro conceito de mercado futuro. A bolsa de mercadorias, há bastante controvérsia entre o que surgiu primeiro, o conceito da bolsa de mercadorias ou o conceito de bolsa de valores, tá? Na verdade, não há, isso é uma discussão assim que tem uma regressão infinita, né? Porque aí alguém vai alegar que, olha, os primeiros derivativos surgiram na Holanda, naquelas companhias de navegação, quando eles começaram a fazer os primeiros seguros de navios. Se você pegava um navio para o Oriente e você perdeu o navio, se você voltasse vivo, você ainda conseguia resgatar mais ou menos 1/3 do seu patrimônio e você começava pequeno de novo, quer dizer, não dava perda total, bastava você continuar vivo, né? Então havia esse tipo de contratos, né, no mercado holandês. Tanto que os holandeses meio que conquistaram muitas partes do mundo com as suas bolsas de valores. Inclusive a Bolsa de Valores de Nova York foi fundada por um grupo de holandeses, né? Eles são muito bons nessa questão aí, tá? Mas enfim, então voltando aqui para os derivativos, então o derivativo, eu costumo classificar os derivativos em 4 gerações de derivativos. Uma delas seria assim, simplesmente o futuro. Quer dizer, você tem o milho hoje, né? Então você vai lá na bolsa de mercado, você tem lá o milho para novembro, o milho para dezembro, o milho para maio. Então, para cada mês desse milho, né, ele é importante dependendo de quem? Dependendo se você é um produtor ou se você é um consumidor. Então, por exemplo, alguns grandes consumidores, eles precisam proteger o preço do seu milho futuro comprando vários contratos em meses diferentes. Então, vamos pegar um exemplo que eu sempre falo. Olha, eu produzo flocos de milho. Então eu compro lá quirela, tá certo? Flocos de milho não, vamos pensar que eu vendo salgadinho de milho. Né? Compro quirela de milho, né? Coloco um pouquinho de água, ele separa ele em pedacinhos padrões, né? E ele passa por uma câmara de extrusão e pluft, vira lá o Cheetos, né? O Cheetos, né, que a gente conhece, né? O que é o Cheetos? O Cheetos, na verdade, é uma pipoca de milho. É a quirela de milho extrusada. Aí eu coloco o pó mágico lá e eu vendo, tá? Eu dependo do preço do milho. Se o meu custo do milho sobe 80%, 100%, por exemplo, num período de 3 meses, eu posso quebrar. Por quê? Porque a minha venda é em reais e não em preço de milho internacional. Por isso que eu preciso fazer a minha proteção do preço. Então esse é o primeiro tipo de derivativo. O mercado futuro, ou seja, eu garanto o preço tanto de compra como de venda. Essa é a primeira geração de derivativos, né? A segunda geração de derivativos também surgiu no Japão. Então o cidadão que fez lá um entreposto lá em Yokohama, ele começou a pensar o seguinte: olha, por que eu não faço o seguinte? Ao invés de eu garantir o preço, eu garanto um preço sobre sobre um ponto de nocaute, sobre um strike de nocaute. Então vamos supor, o cara chega lá e fala assim: olha, eu quero comprar o arroz a R$15 a saca, uma saca de 5 quilos, quero comprar R$15, mas eu só quero garantir esses R$15. Se tiver mais baixo que 15, eu não quero comprar, eu prefiro comprar no mercado. Ou seja, ele quer comprar um seguro contra alta. Foi aí que surgiram as primeiras opções, é o seguro contra alta ou seguro contra baixa. A opção que nós mais conhecemos é a chamada opção de compra. Isso daí o que é? Ele é um seguro contra alta. Se o mercado sobe muito, você garante o seu preço no nível que você fez o seguro. Então se o arroz estiver R$20, aquele contrato te dá o direito de comprar a 15. Então esse é a segunda geração, né? Que é a garantia de preços dado o quê? Um ponto de nocaute. São as chamadas opções, né, que a gente conhece.
E depois vem a terceira geração de derivativos, que é aquela geração de derivativos de renovação de seguro. Então hoje, quando você tem lá na bolsa de mercadorias, na BMF, quando você, por exemplo, estou posicionado em dólar, por exemplo, estou comprado em dólar. Pô, mas eu quero garantir o quê? Essa minha proteção em dólar que eu já adquiri. Então você tem aqui o chamado derivativo de rolagem. Você faz lá a operação, você prorroga por mais um mês a sua proteção. Seria meio que uma ideia de renovação de seguro. Tá? Então essa é a terceira geração de derivativos. E vem uma quarta geração que provavelmente vão implementar aqui no Brasil a partir de 2022, que são aqueles derivativos que eles já simulam uma situação de operação estruturada. Então, um exemplo, eu tenho, por exemplo, uma situação em que, se o petróleo estiver custando até 50 dólares, eu gostaria de comprar ele abaixo dos 50, e eu vou produzir o meu plástico, vou ganhar dinheiro. Acima de 50 dólares, entre 50 e 60 dólares, eu vou garantir o meu preço a 50. Eu estou comprado a 50, eu garantido a 50 porque isso paga as minhas contas. Então eu compro o petróleo a 50, produzo lá ou a 52, a 50, desculpa, 50, e eu produzo lá o meu plástico e vendo. Só que se o petróleo estiver acima de 70, eu não quero mais fazer negócio. Eu saio do negócio. Então, esse tipo de derivativo condicionado, muito provavelmente a partir de 2022, aí provavelmente com a abertura de novas bolsas no Brasil, nós temos hoje só uma bolsa. Se tiver novas bolsas no Brasil, eles vão talvez entrar com esse tipo de derivativo para dar proteção e para poder dar também a opção do cara falar, não, eu quero desistir do negócio. Sabe? Porque o pessoal fala assim, pensa o seguinte, vamos pensar o seguinte, vamos supor que eu sou um produtor ou consumidor de milho, e eu produzo lá o salgadinho de milho, tá? Então a saca de milho está 40 e poucos dólares e tal, aí eu garanto o meu preço a 50 dólares. Só que na hora do vencimento, o milho está 100 dólares. Poxa, compensa mais eu ganhar essa diferença de 50 dólares do que eu pegar esses 100 dólares de milho e queimar lá na minha produção, pagar gente para produzir, para vender o meu salgadinho de milho 80. Quer dizer, tem situações em que a proteção ela faz com que você até desista do negócio. Porque a sua proteção no mercado financeiro, se for bem feita, às vezes ela pode dar tanto lucro que não é que ela inviabiliza a sua produção. Para aquele momento, se você tem um saco de milho, você pagou 50, ele vale 100, é melhor você ganhar esses 50 do que botar ele na produção. Então vão surgir situações assim com a nossa volatilidade aqui na bolsa, Então eu classifico aí os derivativos de 4 gerações, Que são essas, as primeiras são os futuros, que é esse dólar futuro, o índice futuro, de segunda geração as opções sobre ações e mercadorias, e no terceira geração, os derivativos de rolagem, de renovação, e os de quarta geração, esses que são derivativos de condicionados, com condições específicas para execução ou para validade, ou para validação. Tá? E hoje, o que tem acontecido hoje no plano, no nosso plano terreno aqui, O que está acontecendo? Nós temos o quê? Uma digitalização, Uma digitalização muito rápida da nossa riqueza, E isso tem trazido alguns elementos que são assim bem únicos, bem novos, que a gente não estava acostumado. Então, um dos primeiros elementos uma das primeiras características, que ocorre com uma população em que você tem o quê? Uma tecnologia muito nova, gera uma ruptura muito grande nos nossos pensamentos. Então, no passado, você comprar uma ação, você precisava desembolsar todo o dinheiro. Hoje, você pode comprar uma opção. Você pode comprar uma opção que você participa da alta da ação a partir de um momento, só que se não chegar naquele ponto, você tem perda total do patrimônio, tá? Ou seja, então, isso aí são situações em que o que está acontecendo? Então, antes o cara comprava lá por R$30 uma ação, e hoje você pode, com R$1, comprar a mesma ação, ou seja, comprar o direito sobre essa ação, só que você paga uma taxa por isso. Só que o problema é que, como a nossa mente
muitas pessoas não têm o histórico de mexer com os ativos, eles olham para o derivativo como se ele fosse um ativo. Então, quando a gente fala assim, olha, você coloca no máximo 30% do seu patrimônio em ações. Aí o que o cara faz? Peraí, se uma ação vale R$30 e você compra ou vende um derivativo de R$30, a sua exposição é de 30, não é de R$1 que é o preço do derivativo. Às vezes o derivativo custa barato, né? Então o que acontece? Por essa falta de conhecimento, assim, até de definição de derivativo, as pessoas, ao invés de considerar que quando eu compro um contrato futuro de dólar, o contrato futuro de dólar são $10 mil, né? Então estamos falando de R$50 mil, tá certo? Então o que você está em jogo lá, em risco, são R$50 mil, não é os R$200 que a corretora chama de margem. Então essa distorção de percepção começa a ocorrer na nossa sociedade. Então é muito importante entender qual é o fundamento de cada derivativo. Uma das características do derivativo aqui no Brasil é que se refere à nossa cultura. A nossa cultura de derivativos é uma cultura estritamente americana. Então ele tem um apelo da alavancagem do enriquecimento, tá? Porque isso é o que prometem, né? Você vai ficar rico, né? Opere opções para derivativo. Enquanto que a abordagem europeia ou da Ásia Central é completamente diferente. E por que da Ásia Central é completamente diferente? São esses países como o Azerbaijão, a Moldávia, a Lituânia, a Estônia, né? Só lembrar que a Lituânia e a Estônia, esse país tem o dobro do nosso PIB per capita, né? Tá? Embora isso não seja a melhor medida, né? O que acontece com esses países? Primeiro que eles saíram do jugo da União Soviética em 1992, tá certo? Onde teve o quê? O craquejamento lá da antiga União Soviética. Isso, o que aconteceu? Os seus mercados são mais novos. Eles são mais novos. Então, o que acontece? Quando eles começaram a entrar no mercado nacional, na OMC, né? Eles já estavam o quê? Eles não estavam, vamos dizer, entre aspas, contaminados, né, com aquela grande cultura de crescimento que teve principalmente nos anos 70. Entre os anos 70 e anos 80 houve um grande crescimento, principalmente de todas as economias globais. Então muita gente enriqueceu muito comprando telefone, comprando terreno aqui no Brasil e em toda parte do mundo. Houve uma grande valorização entre os anos 70 e 80 no planeta todo. E isso fez com que todas as culturas dissessem assim: você tem que ser milionário, você tem que ser rico, você vai fazer isso, né? Então você tem toda uma cultura, né, de pujança excessiva. E a cultura lá do leste é um pouco diferente, eles não falam tanto dessa pujança. Quando a gente fala assim que o americano chega para o filho dele e fala assim: você vai ser o presidente dos Estados Unidos, você vai ser o quarterback, né? Você vai ser o quarto zagueiro lá do futebol americano, você vai ser sempre o pole position lá na Fórmula Indy, né? Então ele vende o quê? Esse sonho, né? Enquanto que o leste europeu, ele pensa um pouco diferente. Olha, você vai fazer uma faculdade média, você vai fazer vai ter um emprego médio, você vai ter um carro médio, vai ter uma casa num bairro médio e você vai ser feliz. Então o apelo da felicidade é diferente, né? Então isso se mostra também nos derivativos, né? Os derivativos, a cultura derivativa americana é uma cultura de alavancagem de enriquecimento, enquanto que a cultura europeia é um pouco diferente. Ele está relacionado com a preservação de capital e a diminuição do seu risco, tá? Eu falo assim, né? A gente está falando de pirâmide, né? É uma coisa interessante, né? Que quando você fala assim: olha, tem um negócio que pode te dar 10% por semana, o cara vai lá e coloca todo o patrimônio. É diferente, por exemplo, no leste europeu. Assim, quanto que dá? Não, isso dá 10% por semana. Aí o cara pega e faz as contas: eu posso aplicar R$100? Bom, vai aplicar só isso então, porque 10% por semana, deixa eu fazer as contas, né? Bom, aí depois eu coloco no meu Instagram lá, Mestres Derivativos, eu coloco como é que faz a conta. Então é simples, você tira lá o logaritmo de 1,1, né? Vai dar 1,1, vai dar 0,07 mais ou menos, tá certo? O PIB mundial são 200 trilhões, né?
Você tira lá os 200 trilhões, vai dar 14,3. Aí você pega 14,3 e divide por 0,07, dá 200. Bom, então se eu colocar 100 reais hoje, em 200 semanas eu tenho um PIB mundial, não preciso colocar mais que isso. É bem isso mesmo, né? Então o que acontece? Então o que acontece? A nossa mente trabalha em derivativo, não trabalha em ativo. Porque aquele número, quando você fala que você pode ganhar tanto numa operação, aquilo não é um ativo, aquilo é um derivativo. Mas eu nem sei o que é derivativo. Não, mas esse é o pensamento derivativo. O pensamento derivativo está muito relacionado com a sua reprodução. Tá? E isso tem ocorrido aonde? Principalmente no mercado imobiliário. O mercado imobiliário no Brasil é talvez um dos maiores do planeta em relação ao quê? Ao número de participantes, a porcentagem. Por quê? Você vai lá, eu lembro, meu pai, ele sempre trabalhou em obra, né? E eu lembro que era muito comum, a coisa que eu mais ouvia no papo entre o pessoal que trabalhava na obra era o seguinte, falava assim, eu só estou aqui em São Paulo trabalhando nessa subestação porque eu preciso da grana, mas eu estou pagando um terreninho lá na minha terra, lá no Ceará, lá no Amapá, e cara, daqui a uns 5, 6 anos eu quero me aposentar, eu quero voltar lá para minha terra, construir umas casas no meu terreno e viver de renda. Olha, assim, com todo respeito a esse pessoal que batalhou, afinal o Brasil foi feito de gente que batalhou muito, são feitos de estrangeiros, refugiados, né? Principalmente você pega aí no século XIX, começo do século XIX, ou todos os pessoal aí dos alemães que vieram aqui, vieram todos refugiados, os pomeranos que perderam a sua terra. Então é um país que tem muita gente trabalhadora, lutadora, né? Eu ouvi aquilo quando era criança e ficava pensando, nossa, o terreno é o melhor investimento, né? E realmente o cara lá, imagina o cara ganhando 1,5 salário, 2 salários na época, ele pagava uma prestação de um terreno lá no Ceará, lá no Amapá, e o cara fazia a vida dele. Então esse fato mostra muito claro que o brasileiro, ele tem o quê? Ele tem fascínio pela terra, pelo chão, tá certo? E aí o que a gente vê? A gente vê uma galera do mercado financeiro falando mal disso, falando de uma palavra até assim um pouco pejorativa. O Brasil tem apego a terreno. Não é apego, o terreno é um grande investimento, tá certo? Onde você vai morar, até quando você compra um fundo imobiliário, aquilo precisa ser construído em algum terreno, não é? Ou você vai estar construindo um prédio no ar, flutuante, tá certo? Então o que acontece? Bom, a digitalização da riqueza. Os fundos imobiliários trouxeram não uma novidade, uma coisa que já existia no exterior, mas eles trouxeram o quê? Trouxeram uma riqueza que era o quê? Estritamente física para o mundo digital, tá certo? Tem gente que gosta de falar virtual, eu não gosto muito dessa palavra. Virtual parece meio que um fantasma, um ectoplasma. Não, ele digitalizou, a riqueza é digital. Então aquilo que você precisava ir lá no cartório, comprar um imóvel, você pode comprar através dos fundos imobiliários. Essa digitalização também ocorreu nas ações. Antigamente, as primeiras ações emitidas de grandes companhias foram principalmente as companhias inglesas e as holandesas, tá certo? Isso não data século XVI, século XVII. Então naquela época, para você comprar uma participação de uma empresa, o empresário tinha que estar, não exatamente como que é a bolsa hoje, mas havia um lugar onde se negociavam esses pedaços de empresas. Tá? O conceito de que você precisa de muito capital para ter uma empresa grande, para diluir risco e ganhar escala, isso já existe desde a época, o quê? Desde sempre. Desde sempre existe, tá certo? Mas a formalização foi mais ou menos no século XV, principalmente na Holanda e na Inglaterra. Na Holanda e Inglaterra você já tinham companhias em que você tinha o quê? Uma distribuição, de capitais, tá? Principalmente companhias seguradoras, né? Então o que aconteceu agora com os nossos fundos imobiliários? Nós digitalizamos essa riqueza. E as ações também, antigamente você comprar uma ação nossa, que trabalho, tinha que fazer um cadastro na corretora, tinha que ir no pregão físico, assinar uns papéis, isso claro, foi evoluindo, né? Aí passou a ter o operador que fazia isso, mas bem no passado, a operação com ações era quase, por exemplo, uma compra de imóvel. Você tem que ir lá na frente do cartorário, assinar na frente dele para transferir o quê? A propriedade. Tá? E agora com as plataformas nós tivemos uma digitalização excessiva. Então, quando você tem uma digitalização excessiva, fica o quê? Fica bem mais tranquilo fazer o quê?
a negociação. Você não precisa ser um expert, né? Imagina você vai comprar um imóvel, documentação, certidão disso, certidão daquilo, né? Tudo tem custo e um trabalho além de uma barreira de entrada, né? Agora, se você vai comprar um imóvel, você vai comprar lá, você não vai comprar um imóvel longe. Se você quer para renda, você vai lá e compra um fundo imobiliário. Escolhe lá os melhores fundos imobiliários na Avenida Paulista, na Vila Olímpia, na Berrini, escolhe lá e você tem um supermercado lá, só você abrir a plataforma, né? Então essa digitalização trouxe o quê? Trouxe uma coisa que é decorrente da digitalização, né? Então o primeiro processo de digitalização na nossa bolsa foi quando pegaram as ações de pequenas empresas e colocaram um pregão eletrônico. Até então os pregões eram o quê? Saiu o negócio lá na roda, né? Inclusive o Rafael mostrou aí, né? Você tem aquela briga lá, compro, vendo, tinha roda. Pegaram um grupo de empresas, que eram empresas mais ou menos médias, e colocaram num pregão eletrônico. Ou seja, você tinha o quê? Preço na tela. Sabe o que começou a acontecer? Essas empresas começaram a ganhar muita liquidez. Então a primeira experiência com a bolsa da digitalização final foi assim, foi colocando pequenas empresas médias, que eram, se eu não me engano, as empresas que eram negociadas no balcão, e colocaram o quê? De uma negociação eletrônica. Ganhou tanta liquidez, e isso atraiu o quê? Atraiu os olhos das grandes empresas que também queriam ter liquidez nas suas ações. E foi aí que fomos evoluindo, e hoje a tecnologia permite que todas as nossas negociações sejam o quê? No ambiente eletrônico, né? Então, junto com a digitalização, né? E porque digitalização é praticamente sinônimo de facilidade. Junto com a facilidade traz uma coisa junto com a facilidade. Então, bom, aqui acho que todo mundo já comeu bolacha recheada, e quem tem mais de 45 anos lembra que a bolacha recheada era uma bênção, né? Porque não era todo dia que tinha. Hoje tem bolacha recheada de R$1 com qualidade, bom, mais ou menos, mas de R$2 tem uma qualidade excelente já. Tá? Mas o que acontecia, né? Quem tem mais de 45 sabe o que eu estou dizendo. Que não existe bolacha recheada, cara, era uma vez por mês. Era aquele, eu não lembro, aquele Duques, era aquelas bolachas salgadas, secas pra caramba, que você tinha que tomar chá junto, café junto para descer, né? Era o que tinha na época. Quando a gente era criança. E hoje a bolacha recheada todo mundo come. As crianças se dão ao luxo de comer só o recheio e jogar a bolacha fora. Nossa, meus filhos fazem isso, eu fico pé da vida, sabe? Assim, vocês não sabem o que é vida de verdade que o papai passou. Mas enfim, então o que acontece? Junto com o quê? Com a digitalização, aumenta a escala. E quando aumenta a escala, aumenta a liquidez, a quantidade de negócio, tá certo? Hoje você tem muitas marcas de bolacha recheada, porque aumentou o número de negócios. E isso também acontece aqui em fundo imobiliário e nas ações. Com o aumento do número de negócios, que a liquidez, com o aumento da liquidez, traz uma outra coisa que é decorrente da liquidez: as grandes oscilações. Você imagina só, vamos pensar o seguinte, né? Vamos supor que a gente invista em imóveis. A gente invista, por exemplo, em flats, tá certo? A gente investe em flats para gerar renda. Bom, não é muito fácil de você comprar um flat. Você tem que analisar, tem que ir lá com o corretor, ver documentação, tá certo? Alguns, por exemplo, quando você quer comprar um flat lá do Ibis, por exemplo, é mais fácil porque ele já tem um contrato padrão lá para você. Mas todo caso dá um certo trabalho, né? Então me fala uma coisa, mas não é todo dia que vende flat. Não é todo dia. Mesmo um corretor especializado em flat, ele não vende um flat, 5 flats por dia. Não tem 5 negócios por dia. Ele tem, sei lá, um negócio cada 2, 3 semanas. Então você foi lá, comprou um flat lá de qualquer uma empresa, uma dessas grandes operadoras de flat, pagou R$300 mil, por exemplo. Aí tem um cara desesperado que ele precisa vender o flat porque deu uma dor de barriga nele. Ele vai lá e vende lá por 250 mil. Então desvalorizou 16% aí, 16,6%, né? Só que essa informação geralmente não fica na sua cabeça, porque você não tem acesso a essa informação tão rápido. Então você não sente o quê? Mesmo que aquele flat tenha sido negociado com um preço inferior, você não sente essa sensação de empobrecimento. Mas quando você vai para a bolsa, você sente. Por quê? Porque se alguém está com a dor de barriga e vende lá mais barato uma ação, você vê, nossa,
Isso desabou, estou perdendo 30%, 40%. De fato, no tempo real, é verdade isso. É verdade isso daí, né? Mas a gente costuma observar isso como uma grande oportunidade. Imagina você ir lá, por exemplo, comprar um fundo imobiliário com 30% de deságio, né? Então você tem lá um fundo, por exemplo, que você tem que pagar R$100 para ganhar 50 centavos por mês de dividendo, que dá 0,5%. E esse negócio cai para R$70, né? Cai para R$70. Tá bom, se esse negócio cai para R$70, você vai continuar recebendo 50 centavos de rendimento. Bom, você está ganhando 0,7 agora, está melhor ainda. Então tem que ver qual que é a finalidade da sua operação, tá? E isso que acho que é a parte mais importante, né? Eu considero o fundo imobiliário como o quê? Como um derivativo de primeira geração. Ele reflete o quê? Um ativo real, né? Só que no futuro, né? No futuro quer dizer, teoricamente, no dia que o fundo imobiliário de tijolo, né, encerrar, ele vai devolver o dinheiro para os cotistas. Então eu considero o fundo imobiliário como um derivativo do futuro. No dia que isso aqui encerrar, ou ele pode acabar sendo perpétuo se o prédio não for desfeito, tá certo? Então essa compreensão tem que começar a ter dos derivativos. Os derivativos, eles são o quê? Eles são representações de compromissos futuros, né? O que acontece muito nos derivativos é o tal da alavancagem. Como os valores envolvidos elas são baixos, bem mais baixos do que o ativo em real, as pessoas tendem a exagerar nos derivativos. Isso realmente é uma coisa da índole humana, né? Essa parte que o pessoal tem que aprender a se controlar, né? O derivativo ele tem uma função principalmente de diminuir o risco, tá? Então vamos pegar, por exemplo, o derivativo de segunda geração. Eu vou lá, compro lá um direito de comprar um milho a $50. Só que, para mim, eu que sou produtor de flocos de milho, o milho, a minha empresa é lucrativa com um milho custando até 60, por exemplo, né? Então, nessa situação, eu comprei lá 50, quer dizer, eu consigo garantir a minha margem de lucro, né? E o derivativo também serve para outras coisas que são proteção de moeda funcional, tá? Então tem gente que fala assim, né? Putz, o dólar está subindo, estou empobrecendo, internacionalmente eu estou ficando pobre, né? De fato, se a sua moeda funcional é gastar lá fora, né? Então, mas se a sua moeda funcional é em real, por exemplo, isso não faz muito sentido. Isso não faz muito sentido. Você tem que fazer uma proteção da sua moeda funcional. Então, se eu tenho uma empresa que eu tenho 20% em dívida de dólar, por exemplo, então não só em dívida, em compromissos futuros de dólar, eu tenho que fazer a proteção dessa minha janela de risco, desse risco que eu tenho sobre esses 20% do patrimônio, né? Porque a moeda funcional de cada um é diferente. A moeda funcional de cada um é diferente. Se você tiver uma empresa que é exportadora, a moeda funcional dele de recebimento é o dólar, mas ele paga em real os funcionários. Pode haver um descolamento. Para essa empresa que é exportadora, se o dólar cai muito, ele se arrebenta. Se o dólar vem para 2,50 e ele exporta em dólar, o que acaba acontecendo? Ele recebe pouco, o seu dólar recebe poucos reais, pode ser que ele não consiga honrar o compromisso com seus funcionários que recebem em real, tá certo? Então é importante também, o derivativo também serve o quê? Para você fazer a proteção da sua moeda funcional, principalmente aquela que você tem exposição de risco. Não é só o importador que tem risco no dólar, o exportador também. Tanto que as empresas aí que acabaram se arrebentando na alta do dólar eram justamente as empresas que estavam alavancadas em dólar. Elas estavam muito vendidas em dólar porque o dólar só vinha baixando. Eles iam tentando ganhar dinheiro com essa baixa do dólar. Esse é o tipo que a gente chama de o quê? De alavancagem tóxica. É uma alavancagem tóxica. A maioria das alavancagens de patrulha, né, elas são tóxicas, né? Você pode ver que ao longo da história, nós trabalhamos com derivativos, pelo menos mentalmente. Mentalmente nós trabalhamos com derivativos. O que é um derivativo? Derivativo é um compromisso, pode ser até uma ideia, né? Quem já quando era criança lá quando aprendeu juros compostos, não começou a fazer a conta de ver quanto que ele tinha que ganhar por mês para ter o PIB de um país, para poder dominar
Acho que todo mundo algum dia já fez alguma bobagem. Bobagem não, né? Isso é um exercício mental. É um exercício mental, né? Quando eu falo pro meu filho, sabia que tem alguma coisa que você deixa o dinheiro lá e no outro mês ele tem um pouquinho a mais, ele te paga alguma coisa a mais? Fala, nossa, mas aí é uma produtora de dinheiro, é como se fosse uma mãe que vai nascendo dinheiro, né? Então, você vê essa ideia de remunerar o capital, isso todos têm, né? Agora sim, num momento como esse, né, que é um momento bastante difícil, né, o que se pode dizer, né? Tem que estudar, tem que aprender. Nós estamos num período em que muita gente querendo entrar no mercado financeiro e quase ninguém querendo estudar, né? Então você tem lá agora, né, no Brasil, parece que a educação financeira vai ser obrigatória a partir de 2021, acho que é alguma coisa assim, né? Em Singapura, a educação financeira nas escolas foi a partir de 1970. Estamos falando aí de 50 anos atrás, né? Então, quando você vê lá o PIB de Singapura por, né, quase 56 mil dólares anuais, ele não é à toa, tá certo? E isso daí tudo é importante a gente refletir, né? Mas principalmente aquele caso lá que eu te falei que o ativo, ele depende do quê? Depende da formação cultural e do momento econômico. Tem gente que gosta de fixar o seu ativo em metros quadrados construídos. Geralmente os construtores fazem isso, né? Ele vê assim, quanto eu tenho de estoque de terreno, mas o meu ativo principal é metro quadrado construído, porque é o que eu vendo, né? É válido sim, porque eu entendo que o metro quadrado construído, ele tem uma densidade de valor muito grande. Então quando você num mundo já muito digitalizado, com muito derivativo, é importante você ter um chamado ativo de referência, que pode ser o que? A sua moeda funcional de riqueza. Então, principalmente assim, para os grandes, ou para os médios incorporadores principalmente, eles entendem que o banco de terreno dele e o número de metros quadrados construídos é o quê? É um padrão de riqueza para eles. Por muito tempo o padrão de riqueza foi linhas telefônicas, hoje não é mais, né? Então isso vai mudando também com o quê? Com a evolução da sociedade. Tem gente que coloca o seu padrão de riqueza, o seu padrão unitário de riqueza como quantos carros populares que ele consegue comprar, ou quantas Coca-Colas de 2 litros ele consegue comprar, para ele poder ter uma medição que ao longo da vida dele, o que está acontecendo com o patrimônio dele. Outros fazem isso com ações. Ele pega, por exemplo, olha, essa ação vale, sei lá, pega uma ação tipo que tem uma solidez boa, como dos bancos, fala, quantas ações do Itaú, quantas do Bradesco eu posso comprar com o meu patrimônio. Então muitos fazem isso, e hoje ainda mais com os fundos imobiliários, né? Eles pegam os fundos imobiliários de grande liquidez, como o BRCR, HGRE, eles usam, ó, isso aqui vai ser o meu novo padrão de riqueza, meu novo padrão de medição, que se eu estou ganhando, eu estou perdendo. Só que aí nesse caso ele tem uma vantagem muito grande na sua sensação de enriquecimento. Se o meu fundo imobiliário é tipo o BRCR, por exemplo, todo mês ele dá dividendo, não é? Então esse dividendo eu não posso reinvestir. Ou seja, no mês seguinte eu estou um pouquinho mais rico em BRCR. Eu falo, isso daí parece uma coisa assim meio de criança, quando a gente contava o nosso patrimônio em número de bolinhas de gude ou número de figurinhas. Nós já fizemos isso um dia, né? E isso é importante por quê? Porque isso te dá vamos dizer assim, te diminui a sua ansiedade por essa busca excessiva de riqueza, tá? Porque a alavancagem via derivativos, ela é válida quando é para diminuir risco. Quando é para alavancar por ganhos, ou então expondo mais patrimônio, realmente ele é bastante tóxico, principalmente numa crise como essa, tá? Mas é importante vocês terem o quê? O seu ativo de referência não precisa ser único. Pode ser dólar, pode ser ouro, pode ser cotas de fundo imobiliário, mas é bom para você sentir, olha, eu estou evoluindo no meu patrimônio, né? Se eu evoluir, por exemplo, 6% ao ano no meu patrimônio e eu colocar mais um aporte anual, você faz lá, 30 anos eu tenho tanto, eu posso me aposentar. Mas não olhar o mercado financeiro como um lugar assim, não preciso mais trabalhar, só vou ver de mercado financeiro. Mas como um complemento para a renda, né? Porque o seu principal, se hoje quem conseguiu acumular um patrimônio, é porque no mínimo foi competente no que faz, né? Mas continuar mantendo essa competência, tá? E usar o
o mercado financeiro como algo, né, para melhorar, né, a sua liquidez, as suas reservas financeiras, não estritamente como um lugar para especular ou para viver só dele. Tá? Esse jeito de viver só dele, ele é muito ruim porque ganha-se e perde-se muito rápido. Tá? E a vida, ela não é uma corrida de 100 metros, né? Você pode tropeçar, né? Então você tem que ser uma maratona que você tem que chegar até o final. Tá? Então é esse o recado que eu tenho para passar para vocês. Pessoal, alguém quer... espera. Alguém quer fazer pergunta para o professor Su? Levanta a mão. Alô, alô. Isso que você falou de proteção, é o hedge que você ensina? Olha, hedge, ele é uma palavra bastante, vamos dizer, ampla, né? O hedge, ele é uma proteção para um dos lados. Então, se você tem medo de o milho suba muito, você faz um hedge contra a alta, tá? Um hedge contra a baixa, se você é um produtor, por exemplo. Tá, mas o hedge, ele, basicamente, ele é proteção. Mais alguém? Levanta a mão. Bom dia, professor. Bom Tudo dia. bem? Você usou um exemplo, né, para compra de flat. E se fosse no caso de timeshare, qual que seria a sua timeshare? São alguns hotéis que estão fazendo. Olha, eu acho que esses novos empreendimentos que estão fazendo, eu cheguei a ver alguma coisa sobre isso daí, né? Mas eu não me aprofundei. Eu acredito que os mercados muito novos, seria interessante deixar eles amadurecerem. Ter pelo menos 5, 10 anos de existência para a gente tomar uma decisão. Quando surgiram os primeiros flats, por exemplo, nos anos 80, virou uma febre, né? Pagava-se 150, 180 mil dólares por um flat de 30 metros quadrados e hoje com, deixa eu ver, 180 mil dólares vezes 5, 900 mil dólares, você compra 4 flats aqui em Curitiba. Né? Então acho que tem que tomar um pouco de cuidado com esses produtos muito novos, né? Mas se for com um valor não tão significativo do patrimônio, talvez possa arriscar. A gente não sabe como são esses modelos, né, de negócio. Acho que é muito cedo para a gente avaliar e não saberia dizer se isso é bom ou é ruim. Eu fiz algumas contas, andei analisando algumas coisas e é lucrativo para eles. Geralmente tem que ser lucrativo para o empreendedor, senão ele não faz o negócio, né? Obrigada. Lá atrás. Ó, gente, não vai fazer pergunta muito difícil aí, tá? Vai leve. Se for muito difícil, aí faz no direct do Instagram, tá? É mestre derivativos. Ok. Hein, professor Su, o senhor que é estudioso nessa área, né? Qual que é a semelhança ou a diferença agora para 1929? Olha, 1929 foi uma crise, né, pelos historiadores, a gente também não sabe se é realmente a versão, foi uma crise de superprodução. Né, uma superprodução, né, tinha até um momento um excesso até de liquidez no mercado e teve uma superprodução e algum dia alguém achou que a conta não fechava e desencadeou um efeito manada. Pelo menos essa é a versão que eu tenho, né, da crise de 1929. Tá, alguns historiadores, cada um fala uma coisa diferente, né, tem vários, né, mas eu acredito que a crise de hoje ela foi bastante exagerada por causa da digitalização, muito rápida a informação. Os grupos de Telegram, Telegram principalmente, né, e as notícias via Instagram, elas correm muito rápido e fazem com que o efeito manada seja muito mais forte. Tá? Mas eu não vejo assim uma semelhança entre essas duas crises, não. Tá? Eu acredito que o nosso vai passar rapidamente, né, com o controle aí do coronavírus. Eu acredito que vai voltar ao normal. Também porque, né, não dá para a Arábia Saudita manter o petróleo lá embaixo tanto tempo, né? Também tem contas para pagar, né? Certo? Pessoal, eu pedi desculpas para vocês, mas essa é a última pergunta que vai ser feita, tá? Senão a gente vai atualizar todo o nosso cronograma. Professor, ficou uma dúvida. Imaginando que você tem um indexador de dólar, uma dívida em qualquer país, não interessa se é o nosso ou externo, vai ter contratos vencendo no momento em que o dólar está lá em cima. Sim.
E se as empresas, se a empresa, por exemplo, se ela deixar de pagar, hoje se tem a multa lá dentro do contrato, mas se eu deixo de pagar e espero o dólar acalmar, isso para mim é interessante. Como é que o mercado se protege disso? Tipo, eu vou esperar, não vou pagar agora, tá vencendo o contrato agora. Não, você vai ter que pagar. Né? Eu vou ter que pagar juros, certo? Não, se eu não pago, eu pago juros. Não, se você não pagar o contrato da Bolsa de Mercadoria, você já é executado, você tem as suas garantias lá. Não, mas não da Bolsa, estou falando das empresas, do mercado como um todo, não mas especificamente a Bolsa de Valores. Aí você já entraria numa questão jurídica. Se o cara tem que pagar, ele tem que pagar. Aí é uma questão com o advogado, não é mais com o mercado financeiro, né? Agora, se todo mundo deixar de pagar, vai realmente haver o quê? Um efeito manada, né? Um efeito de dominó, tá? E isso aí pode dar uma travada na economia. Mas isso acho que não é uma coisa assim que está dentro do nosso círculo de controle, né? Tá? Mas eu acho que por isso que tem a bolsa ela tem vantagem nisso. A bolsa dá garantia sobre os contratos, não importa se o outro lado honre ou não. A bolsa honra e depois vai atrás da pessoa. Então acho que nesse caso a bolsa ela tem essa vantagem na nossa bolsa, porque ela centraliza o risco para ela. Tá bom? Obrigado aí, pessoal. Só para encerrar aqui, tá? É uma dúvida pessoal minha aqui, eu vou pedir que o professor Su responda. Com essa diminuição dos preços das commodities, né, a China comprando fora das commodities, o que o professor acha mais interessante? Compra de commodities ou continuar se travando com opções? Olha, num momento desse, né, de você ter uma baixa generalizada dos ativos, eu tenho um pouco de receio em relação aos commodities, porque as commodities, elas é menos previsível o caminho delas, tá certo? Porque mesmo que a commodity caia muito, você fala, agora é hora de comprar porque não paga o custo de produção. Vai ter algum lugar do mundo que vai pagar esse custo de produção. Se não é aqui, vai ser na Tailândia, na Índia, na Indonésia. Então, eu acho que commodities, não vou dizer que pode ter uma queda livre até virar pó, não vai acontecer isso, mas a gente não consegue imaginar o piso dela. Agora, num momento desses, o pessoal tem mandado bastante perguntas sobre isso nos meus directs lá no Instagram. Eu tenho falado o seguinte: se você tem uma grana que você não vai precisar tão cedo, eu não aconselho a mexer com opções agora, comprar opções para se travar. Eu acredito que seja melhor comprar ativos mesmo, fundos imobiliários, ações com foco em dividendos, porque tem ação que já está com mais de 12% de dividendo ao ano, né? 4 vezes o DI, né? Então eu prefiro que nesse momento de grandes baixas, eu acho que talvez seja a hora de começar a encarteirar aos poucos os ativos.